Página do livro Os Mortos Não Morrem. Escritor Paiva Neto. A Bíblia Sagrada diz que Jesus não morreu. Em minha obra Os Mortos Não Morrem, ressalto que se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, é porque, ipso facto, a vida além da, entre aspas, morte. Observemos bem o que está escrito no Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado seus irmãos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Perceberam? O Evangelho não diz que Jesus iria morrer, mas passar deste mundo para o Pai. O Cristo de Deus derrotou a morte. Com isso nos capacita a sobrepujar quaisquer dificuldades aparentemente intransponíveis. É a indesmentível Mensagem do túmulo vazio. Título de circular que escrevi em 25 de agosto de 1997, no Rio de Janeiro, Brasil, madrugada de segunda-feira. Nela, com emoção, explicitei: com a ressurreição de Jesus, a morte deixou de ser o lúgubre ingresso para o nada. Porquanto, na verdade, é a esplendorosa revelação de que a felicidade em Deus, o provedor de todas as carências, é eterna, como perenes são as realizações do bem, na terra e no espaço. Respeitemos a vida, e ela nos abençoará. Quando o celeste amigo revelou o túmulo vazio, acabou com os impossíveis, porque ressuscitou, conforme prometera, da morte para a eternidade. E nós, com ele. Graças a Deus. Quanto ao fato de Paulo dizer, Viu corrupção, não viu corrupção, ele se refere ao corpo humano. Quando a gente falece, o corpo corrompe-se, isto é, tem mau cheiro, ao se desfazer, aparecem os vermes. Com o Cristo, isso não se deu. Ele ressuscitou. Alguns consideram que o Divino Mestre não tinha o envoltório físico feito à nossa semelhança. Outros acham isso uma blasfêmia. Mas nós podemos raciocinar. Há tantas formas corpóreas que não conseguimos enxergar apenas com os olhos. Por exemplo, as microscópicas e as que são apenas antecipadas pelo cálculo abstrato. Há também a questão do vento. Ninguém o vê, todavia, ele é real, e o percebemos pelos seus efeitos, assim como a eletricidade e o magnetismo. Nikola Tesla, 1856 a 1943. Que citaremos adiante. em Os Mortos Não Morrem. Realizou inúmeros experimentos explorando suas particularidades, e muitas tecnologias derivam disso. Quanto à luz, nós a visualizamos, mas só depois de Einstein. 1879 a 1955, é que conhecemos quantas propriedades ela possui nos mais diversos âmbitos da física que nem imaginávamos. Existe tanta coisa que os nossos sentidos ainda não identificam. Será que somente nós, os terrenos, habitamos os universos? Ou tudo que neles habita tem de se parecer conosco? Os próprios espíritos de nossos entes queridos continuam vivos. Contudo, ainda são poucos os indivíduos que possuem o dom divino desenvolvido para visualizar os seres desencarnados. E quantas vezes as almas se aproximam de nós, e as afastamos, cruelmente temerosos, pelo ridículo medo de, entre aspas, fantasmas. Temor devemos ter, para argumentar, dos obsessores, espíritos malignos que desejam o nosso mal. Porém, os seres trevosos jamais alcançarão seu intento nem mesmo se aproximarão de nós, iluminados que estaremos pelo bem, se nos mantivermos com a sintonia elevada aos espíritos divinos,
nossos anjos guardiães, almas benditas, numes tutelares. Essa é a grande lição que reforço em minha obra, A Missão dos 71. Lobo Invisível. 2018. Tanta coisa da ignorância humana urge ser derrubada. Jesus fala de um reino espiritual eterno. Como é que não existem os espíritos? Em Apocalipse Sem Medo, 2000, reproduzo esta meditação do aplaudido escritor Graham Greene. 1904 a 1991. Nosso mundo não é todo o universo. Talvez exista um lugar onde Cristo não esteja morto. Essa dimensão esplêndida, múltipla, infinita existe, e Jesus, o bom pastor, a deixou expressa. Em sua Boa Nova, consoante João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Trata-se de confortadora revelação aos seus seguidores que, pelos milênios, perseveram até o fim. Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai O universo, há muitas moradas. dimensões. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu esteja, estejais vós também. Tão magnífico local inicia-se em nosso coração integrado em Deus. Notas. 1. O autor refere-se à passagem dos Atos dos Apóstolos de Jesus, capítulo 13, versículos 29 a 37, na qual o apóstolo Paulo profere extraordinário discurso na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Você pode acompanhar o estudo desses versículos no capítulo Paulo apóstolo e a corrupção do corpo. de Os Mortos Não Morrem, páginas de 347 a 349. 2. A Missão dos 70 e o Lobo Invisível. 2018. Livro do escritor Paiva Neto em que nos convida a estudar, versículo a versículo. A Missão dos 70 Discípulos de Jesus. Evangelho, segundo Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 24. Nesse trecho bíblico, denuncia a ação do Lobo Invisível. o espírito obsessor, que a tantas tragédias vem arrastando indivíduos, famílias, sociedades, governos, países. Essas e outras obras literárias podem ser adquiridas pela Amazon. José de Paiva Neto, escritor, jornalista, radialista, compositor e poeta. É diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, LBV. Fonte do artigo: acesse paivaneto.com.